Olá, Pastor Sidney, mais um momento aí da reflexão da Palavra de Deus. Eu te convido para estar junto com a gente. Fizeste céus e terra com o seu poder. Quem já ouviu a frase que a confiança é como um copo de vidro que, se cair no chão e quebrar, pode ser até emendado, mas nunca mais vai ser a mesma coisa. Ou seja, uma vez que a confiança é quebrada, não dá mais para restaurar essa confiança da mesma forma como era antes. Eu acho que todos nós já ouvimos isso. E quem um dia não se decepcionou de confiar em alguém e ser traído e se decepcionar com a atitude que aquela pessoa tomou, chegou a confessar algo para aquela pessoa e quando viu aquilo estava sendo propagado, contou com aquela pessoa e essa pessoa, na hora da necessidade, essa pessoa simplesmente não foi fiel a ela. Em Salmos 41, no versículo 9, diz assim: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Que forte isso! Até o meu amigo íntimo, que comia do meu pão, ou seja, ele entrava dentro da minha casa, ele me conhecia, ele conhecia a minha intimidade, ele conhecia os meus problemas, ele conhecia minhas fraquezas, até ele levantou contra mim o calcanhar, ou seja, me abandonou. E aí você diz, não dá para confiar em ninguém, não é mesmo? Eu concordo com você, é muito difícil. É muito difícil confiar em uma pessoa depois que essa pessoa te decepcionou. Depois que ela, te conhecendo bem, soube como agir de forma que você perdesse completamente a confiança. E depois que perde a confiança, é difícil restaurar, não é verdade? Eu pensei muito em tudo isso. E conheço muita gente que pensa também nisso. Esses dias eu estava lendo uma passagem de 2 Coríntios, no capítulo 7, versículo 16. E ali me chamou muito a atenção, porque Paulo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer assim, muito me alegro em poder em tudo confiar em vós. Nossa, essa palavra soou muito forte para mim. Eu pensei, mas como assim? Como é que o apóstolo Paulo diz uma coisa dessa? Como é que ele consegue confiar nas pessoas? E o que me surpreendeu é que no início do capítulo 7, nós vamos ver que Paulo, ele está fazendo uma defesa ali, porque os irmãos da igreja de Corinto, eles haviam interpretado mal as ações e as motivações de Paulo. Paulo estava arrecadando ofertas para levar a igreja aos pobres da igreja em Jerusalém, e algumas pessoas se introduziram ali e começaram a falar que Paulo estava mal intencionado, e a igreja parece que acreditou naquelas pessoas. E aí então Paulo, depois de enviar Tito para falar com eles,
depois de falar com eles, Paulo vai ver que a igreja retorna a confiança em Paulo. Parece que o mal entendido foi resolvido e eles então acharam por bem que Paulo estava correto. E quando Paulo traz essa palavra, dizendo que ele estava alegre, porque ele podia confiar nas pessoas de Corinto, é porque aquela confiança, irmãos, havia sido restaurada. A confiança que a igreja tinha em Paulo havia sido restaurada. É interessante notar que uma confiança pode, então, ser restaurada. Aí eu fui olhar um outro texto que vai falar sobre maldito o homem que confia no homem. Jeremias, capítulo 17, no verso 5. Nós vamos ver que Jeremias está chamando a atenção das pessoas ali, do povo de Israel, porque Jeremias estava falando que eles deveriam se render ao rei da Babilônia. E alguns homens, alguns profetas diziam que não era para se render não, que Deus ia dar vitória. Só que Deus havia falado que não ia dar essa vitória naquele momento, porque aquilo fazia parte de uma repreensão de Deus. E alguns homens, inclusive, levaram Jeremias para o Egito. Sequestraram Jeremias e levaram ele para a força, confiando que o povo do Egito iria ajudá-los, iria livrá-los da Babilônia, do rei da Babilônia. E Jeremias, então, ele vai dizer ali que, não, peraí, maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que faz da carne o seu braço. É uma confiança que não vai dar certo, é uma confiança vã. E que, pior ainda, nessa confiança da carne, ou seja, nessa confiança do Egito, que o Egito iria livrá-los do rei da Babilônia, estaria o desobedecer a Deus. E desobedecer a Deus quer dizer se afastar de Deus. Então, o homem faria o quê? Primeiro, ele não obedeceria a Deus. Ele não se renderia ao rei da Babilônia como Deus havia usado o profeta para falar. Ele confiaria no Egito. Lá na frente nós vamos ver que o rei da Babilônia também dominou o Egito. Um outro texto que também vai falar sobre confiar, ou melhor, aí no caso é não confiar, é João 2, no verso 24. Ali é complicado, vai dizer que Jesus não confiava nos homens, porque Jesus conhecia a natureza dos homens. Irmãos, o que Jesus está falando ali, não é que eu e você não devemos confiar nos homens. A Bíblia é clara em dizer que Deus usa os homens para nos abençoar. Crônicas vai falar, se nós crermos em Deus estaremos seguros, mas se crermos nos profetas, os profetas são homens, nós vamos prosperar. Então, o fato de acreditar que Deus pode usar alguém para nos ajudar, para nos abençoar, é também uma confiança em Deus. Quando Jesus disse que ele não confiava, ou melhor, João disse que Jesus não confiava nos homens, porque conhecia a natureza dos homens. Ali Jesus estava entendendo que a fé que aqueles homens, que aqueles judeus estavam depositando em Jesus era uma fé superficial, não era uma fé pura, não era uma fé genuína. Então, quando não há uma fé genuína, sim, aí não dá para confiar. O que eu chego à conclusão aí é que existe um contexto para cada situação. Se nós olharmos em Deuteronômio, no capítulo 27, ali vai ter uma lista de maldições que seriam lançadas caso o povo desobedecesse. E nessa lista de desobediência, não há ali nada que nos faça entender que acreditar no homem, que confiar no homem, seja sinal de maldição,
seja errado, seja pecado. Né? Então, resumindo aqui, eu posso acreditar, sim, mas principalmente naquele que também acredita em mim. Segundo, posso crer em pessoas que por um momento elas irão me ajudar. Deus a levantou para aquele momento, não é para uma vida toda, né? E eu devo estar atento aos sinais, né? Logo que uma pessoa deixa de crer, logo que uma pessoa deixa de confiar em você, ela vai te dar um sinal disso. Uma outra lição que eu tiro do texto é que existem situações e existem momentos em que Deus requer confiança nele. E quando essa confiança, que deveria ser colocada em Deus, ela é colocada na carne, ou ela é colocada, vamos colocar aqui, em qualquer outra pessoa, Deus é privado da sua honra. Então, quando a confiança ela é somente em Deus, é somente em Deus que nós devemos confiar. Mas sempre Deus vai levantar pessoas. E essas pessoas vão nos abençoar se nós confiarmos nela. É impossível convivermos neste mundo sem confiar em pessoas. Amém? Deus abençoe.